Paz de Jesus, paz do Senhor Jesus aos irmãos. Louvado seja o Senhor por mais uma manhã de escola bíblica dominical que o Senhor tenha assim nos concedido. Quero convidar os irmãos que estão presentes, aos irmãos que através da live também estão presentes desde já. Fazemos uma oração dando início à escola bíblica do dia de hoje. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos exaltar ao Senhor, como também agradecer a Ti, Pai, pela oportunidade que assim nos foi concedida neste domingo. Abençoa os presentes, meu Senhor Deus, deste dia. Pai, que nesta manhã, que este dia vai ser um dia especial, Senhor Deus, ofertado a Ti, oferecido a Ti. Senhor, toma a primazia desta obra, nos ensina, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E assim, Pai, nós agradecemos e louvamos ao Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Vamos ver os irmãos elaborar o com o número 25 da nossa harpa cristã. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Jesus. Número 300 de nossa harpa. Jesus se vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição.
ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador da Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformada em glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Amém, glória a Jesus. 491, glória a Jesus. 491, os irmãos que estão em casa, podendo assim nos acompanhar nos louvor da árvore. Você está na sua casa, mas o Senhor também está presente com você. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder
em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar no sangue? Há poder, sim, há poder de também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Quer com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos que estão presentes, convido os irmãos a se colocarem sobre os pés. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4. Aos irmãos que estão com sua revista em casa, eu estou participando da live, lição de número 4, certo? E tem por título a iluminação espiritual do crente. O nosso textuário está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática nos diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está escrita no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Aos irmãos que estão em casa, não tem a sua revista, irmãos. Todo o nosso conteúdo estará baseado em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que ouvindo eu também a fé que vós há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, e vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Jesus. Irmãos, hoje, como tem, eu vou fazer a chamada da escola bíblica, certo? Vamos voltar com as chamadas, já voltamos aos cultos, certo? E eu vou fazer a chamada assim, como eu poucos irmãos, já para mim fazer normal. Glória a Jesus. E aos irmãos que estão presentes através da live, irmãos, a gente também vai pegar a frequência dos irmãos, contudo, que participando de toda a escola bíblica dominical, não apenas entrando e saindo para marcar uma presença, não assim, certo? Então, entrou desde o início, participou toda a escola dominical até o final, a gente está ali marcando a presença, certo? Quero convidar os irmãos a colocar de pé, fazemos mais uma oração. Logo após, estaremos passando para o nosso pastor, que estará ministrando a lição do dia de hoje. Senhor Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, pelos irmãos que já estão presentes. Pai, nós apresentamos ao Teu Filho, que o Senhor possa usá-lo, dando graça, dando sabedoria na administração da sua lição, Senhor Deus, e que nós possamos aprender mais do Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, nos concede mais uma manhã na sua presença. Eu quero, nesta manhã, louvarmos a Deus pela vida dos irmãos presentes, aos irmãos que estão em suas casas, através dessa transmissão, acompanhando o culto de escola bíblica deste domingo. É uma lição muito proveitosa, a qual trazemos o título A Iluminação Espiritual do Crente. Não poder sentar, quero fazer uma menção especial, os trabalhos segundo o decreto do município, está aí ativo, aberto aos irmãos na escola bíblica, no culto da noite, domingo, daqui seguindo os decretos, todos os comportamentos que levarão para nós benfeitoria. Então eu quero deixar um alerta aos irmãos que não esmoreça na fé, mas se fortaleça em Jesus. Você que tem a oportunidade de vir aos cultos, venha. Nós não sabemos se pode piorar ou se pode melhorar, mas a oportunidade nossa é hoje. Então vamos aprender da palavra de Deus, instruídos sempre desta graça maravilhosa. O título nos diz a iluminação espiritual do crente. Paulo, ele ora ao Senhor para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, ele possa trazer uma iluminação na vida espiritual do crente, para que venha compreender melhor o seu objetivo, a vocação. Nós sabemos que como cristãos nós somos chamados por Cristo, vocacionados por Ele, para sermos seu povo eleito, escolhido na obra do Senhor. Mas muitas vezes o nosso entendimento a esse respeito está turvo, não está bem claro. Muitas vezes há muitos cristãos que não reconhecem ainda a sua definição de cristão. Para aquilo que nós vivemos aqui, nos dias atuais, apenas reconhece que é crente, que é evangélico, mas não consegue gozar das benfeitorias da graça de nosso Senhor. Deus, Ele nos preparou 100% na terra e mais uma vida eterna. E muitos cristãos, no seu entendimento, não têm sido claramente iluminados por esse conhecimento, por essa sabedoria. E é isso que o autor está tentando aqui nos esclarecer um pouco mais adiante, nesta lição, que é de número 4, do dia 26 de abril de 2020. Nós vamos entrar na introdução nesta noite, nesta manhã, nesta manhã, definição
de nossa vida com Cristo. A introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graça, oração, de louvor e exaltação. Nela somos exortados a louvar o Senhor pela nossa ação, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. É interessante, meus irmãos, que se eu fosse nesta manhã fazer uma pergunta, eu perguntaria aos cristãos que me ouvem, aos irmãos presentes, o que é que você tem entendido a chamada ou a vocação pelo que o Senhor te chamou? O que nós possamos dizer nesta manhã por aquilo que Cristo nos vocacionou? Para sermos salvos? Claro, mas somente a salvação? Nada mais além do que isso há em nosso entendimento? É uma preocupação que hoje muitos cristãos estão recorrendo a Cristo nem mais pela salvação, mas sim por alguma benfeitoria terrena. Por isso Paulo escreve dizendo: aquele que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável dos homens. Hoje a teologia da prosperidade tem ofuscado as verdades bíblicas e nós temos perdido essa da iluminação de nossa sabedoria para conhecermos na verdade o plano perfeito de Deus. Deus nos proporcionou um plano muito mais do que nós possamos imaginar. É uma perfeição para aqueles que buscam o Senhor. E a oração de Paulo é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que possamos então saber a esperança da nossa vocação, das riquezas e da glória e da herança por Cristo Jesus. É de fato que muitos cristãos hoje estão vivendo uma vida tão fraca na fé, porque não reconhecem, não sabem, simplesmente só estão ali, basicamente, no Evangelho, acreditando numa potencial teologia de prosperidade, que Cristo, eu aceitando Jesus, eu vou ter todas as bênçãos aqui na terra, e somente isso, e unicamente, exclusivamente isso. Mas nós temos que entender a dimensão, o tamanho do plano que o Senhor Deus nos constituiu para sermos salvos, para alcançarmos a glorificação, a justificação, a chamada, sermos santos, inculpáveis, recebendo então uma doação de filhos, tendo participantes da herança, participantes do Espírito Santo, participantes da ceia, tendo comunhão com Cristo e comunhão com Deus. Tudo isso é importante que o cristão tenha ciência, ele tenha conhecimento e esclarecimento da parte de Deus, para não ser confundido, né? Nós precisamos sempre estar, irmãos, atentos a todas essas situações. Não é somente eu chegar na igreja e viver uma vida de teologia de prosperidade, achar que somente eu estou na igreja as coisas vão melhorar para mim, se eu não tenho conhecimento da Escritura, se eu não conheço esse Deus e o tamanho do seu poder. Há muitos que não sabem nem sequer o que aconteceu no Egito, quando o Senhor Deus libertou a Israel de lá, com mãos fortes e poderosas, e o mesmo Senhor Deus endurecia o coração de Faraó. Será que muitos cristãos hoje não conseguem entender que Deus estava esclarecendo que seu domínio era tão grande, muito maior do que o próprio Faraó? E muitos hoje não conseguem compreender isso. Antes, apenas visam que Israel atravessou o mar e cantou todo lado da vitória. Mas Deus segurou no Egito por mais tempo. Foi apertado ali o coração de Faraó e endurecido o seu coração, para que assim Deus então mostrasse ao seu povo a sua grandeza e seu poder. Não é diferente também do fato que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Há um significado especial de tudo isso, que o Senhor Deus nos consumou através de Cristo Jesus no Calvário, para termos salvação. É preciso nós também compreendermos toda essa predestinação, toda essa eleição em Cristo Jesus, que é colocado para a igreja. Então, Paulo, ele ora a Deus e louva a Deus
para que nós também, como bom cristão, tenhamos conhecimento da nossa eleição, para que tenhamos compreensão da dimensão da chamada, da herança e da grandeza do poder de Deus. É preciso que nesta manhã nós possamos, o Espírito Santo, abrir nossa inteligência e nos iluminar com a sua poderosa palavra. Aqui está, irmãos, o primeiro tópico diz: a esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação. É preciso nós entendermos que a vocação é chamada, por aquilo que o Senhor Deus nos chamou, nos vocacionou, nos capacitou, e as suas riquezas da glória. Então nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados, precisam ter conhecimentos objetivos para compreenderem mais quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória de sua herança. É incrível como muitos cristãos não conhecem a sua vocação de ser chamado pelo Senhor Jesus, para alcançar a salvação e as suas heranças. Como pode isso? Mas é uma verdade, O povo erra por falta de conhecimento. Não é isso que a palavra de Deus diz? E muitas vezes erramos por falta de conhecermos a Escritura. Veja que para nós há uma grande riqueza da glória de Deus, manifestada na herança, porque Cristo padeceu por nós. Nós vamos estudar sobre isso um pouquinho adiante. Então é preciso nós termos uma certa atenção, meus irmãos, que nós temos uma esperança, nós temos uma confiança em todos esses aspectos. A ação das graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as suas bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito. Ele intercede para que seja concedido aos eleitos, aos seus leitores, o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória desta boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. É importante nós ressaltarmos aqui que Paulo, em sua oração, ele louva a Deus em ações de graça por todas as bênçãos espirituais recebidas. Hoje há uma dificuldade na igreja em louvar a Deus por essas mesmas bênçãos, porque na verdade os crentes estão com seus olhos tampados, não veem as bênçãos espirituais que Deus lhe proporciona. Vejamos, meus irmãos, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Aquele que crê em Cristo, então, é chamado e é vocacionado para ser um povo de Deus. Olha, uma bênção espiritual rica da parte de Deus para a nossa vida. Vejamos que muitos desprezam essa salvação. A Bíblia diz: olhai para Ele e sejam salvos. Quando nós olhamos para Cristo, a eleição, ela não é dada simplesmente de uma forma em que o próprio Deus, então, a dedo, começa a eleger os seus escolhidos. Não, mas Ele abrange para toda a raça humana, que não tinha condição alguma de ser salva. Salvação não era nos proposta, nós não tínhamos condição nenhuma de ir para o céu, e Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. A bênção da salvação é a maior bênção revelada e riqueza que o homem pode alcançar de Deus. Deus proporcionou para nós uma salvação muito gloriosa. Nós não tínhamos condição de ser salvos. Jesus, conversando com seus discípulos, Pedro lhe pergunta: mas, então, quem poderá ser salvo? E o mesmo Jesus diz ao homem: é impossível salvar-se, mas para Deus nada é impossível.
Veja, meus amados irmãos, que por mais que o homem pense ou completamente no seu próprio modo de viver, que possa ir para o céu, possa ser salvo, porém só podemos ser salvos em Cristo Jesus. Essa eleição nos é proposta na pessoa de Jesus. Quando nós cremos, quando nós confiamos no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então o Senhor chama e escolhe um povo que é dada a oportunidade para toda a raça humana, preto, branco, magro, gordo, baixo, alto, não importa a etnia, não importa a linguagem, não importa o país ou a nação, povos, línguas e todas as espécies têm a oportunidade de ser chamado, de ser elegido por Deus em Cristo Jesus. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que receberam a chamada, que ouviram a vocação em Jesus, que olharam para o Calvário e creram no Senhor Jesus. Como aquele ladrão que estava à direita de Cristo, e o mesmo, agora reconhecendo que Cristo era Senhor, como estava a sua acusação, Rei dos judeus, ele diz: lembra de mim quando entrares no teu reino, porque ele não via somente como Rei dos judeus, mas via aquele crucificado como o Senhor, Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Messias. E o mesmo Senhor Jesus elege a este homem nesta nação, neste novo povo, o povo escolhido por Deus. E o mesmo diz a sua promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu provo então a todos os irmãos que a nossa eleição é em Cristo Jesus. Não temos outra eleição. É em Cristo Jesus que alcançamos todos aqueles que têm fé, porque o justo viverá pela fé. É importante que nós cremos na pessoa de Cristo, sendo Ele o nosso Cordeiro Pascual, o nosso sumo sacerdote, sendo Ele o caminho, verdade e vida. E só podemos alcançar a Deus, recebemos a bênção da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que não há dinheiro, não há beleza, não há intelecto, não há faculdade mental do homem que possa levá-lo à salvação. Qual é o homem milionário, rico, que já desceu à sepultura e garantiu a sua morada no céu, ou a sua salvação na vida eterna? Não existe, se isso não tiver confiança em Jesus Cristo, se o mesmo não aceitar Jesus como seu Salvador. Ele não poderá jamais entrar no céu, ele não poderá jamais ter a morada celestial e a benfeitoria da sua salvação. Então, meus irmãos, nós compreendemos que as bênçãos espirituais são muito maiores do que nós imaginamos. Glórias a Deus que nos deu um plano perfeito de salvação, um plano que abrange pessoas de toda raça, língua, nação, e somos eleitos em Cristo Jesus. Quando nós confessamos a Cristo, nós somos o povo eleito, sacerdote real, uma nação santa, que é a igreja do Senhor Jesus, este povo que vai morar nas mansões celestiais. Vejamos no versículo 23, na qual nós lemos aqui hoje na leitura bíblica em classe, diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, que somos nós, a igreja. Olha o versículo 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E a igreja, que é o seu corpo, Cristo é a cabeça, e a igreja é seu corpo, é seu povo, e completo daquele que cumpre tudo em todos. Então é o povo, nós recebemos aí a bênção de sermos eleitos, né? Não tínhamos possibilidade alguma, né? Nós vemos que hoje os concursos são voltados aí para os seus critérios de beleza, inteligência, né? Ou até mesmo por requisição aquisitiva, uma boa finança. Mas a salvação é nos proposta pela fé, e o justo viverá da fé, será justificado. É importante nós entendermos isso. A predestinação que abrange o que acontecerá ao povo de Deus em Cristo, né? Não que seja Deus predestinou a cada um que será salvo e escolheu a Deus, não. Mas a predestinação que o Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, já nos proporcionou
Ele predestinou o povo seu, o povo que agora foi elegido em Cristo Jesus, a sua chamada, a sua justificação, a glorificação, a santificação, e sermos inculpáveis, né? Sermos agora adotados como filhos, participantes da herança, participantes do Espírito Santo, da comunhão, sermos um corpo e Cristo ser a cabeça, sermos noiva de um noivo incorruptível e glorioso. É para isso que o Senhor Deus nos predestinou para sermos abençoados, recebermos toda sorte de bênção espirituais. Você quer ver uma bênção que o Senhor nos predestinou? A todo aquele que antes eram culpados, cheio de pecado, cheio de iniquidade, agora aceitando a Jesus, sendo ele eleitos em Cristo, ele recebe o seu perdão, o perdão real, o perdão divino, é apagado os seus pecados. A Bíblia diz: por mais que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, mas se tornarão brancos como a neve. Deus perdoa todos os pecados e transgressões pelo sangue da expiação, não de bode, não de animal, mas do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então o Senhor Deus nos predestinou para as bênçãos celestiais, para as bênçãos espirituais e para as promessas das coisas futuras. Como Cristo é, nós também seremos. Como Ele venceu a morte, nós também venceremos. Como Ele subiu ao céu, nós também subiremos, porque nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Nós somos a noiva e Ele é o noivo. Nós somos povo seu, escolhidos seus, e estamos debaixo da sua poderosa promessa. Então o Senhor nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já projetou que o homem então seria salvo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus alcançaria a salvação, e alcançaria a justificação, a glorificação, a santificação, doação de filho. O Espírito Santo desceria, se manifestaria nele, como diz a profecia em Isaías, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo se moveria em nós, se manifestaria em nós. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco, que Ele nunca nos abandonaria. Recebemos então a doação de filhos, porque a Bíblia diz que nós somos criatura, porém a todos que receberam Jesus foram chamados filhos de Deus, não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade divina de Deus. Recebemos então doação de filho, como Paulo diz, então clamamos Abba Pai, ou Papai. Estamos então diante de tantas bênçãos espirituais, irmão, que é a nossa maior motivação. Sejamos iluminados espiritualmente, para que nós possamos sempre caminhar com Cristo. Eu quero até enfatizar aqui no tema a iluminação espiritual do crente. Por que não colocar objetivo espiritual do crente? E que é o objetivo aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação ou proposta. Cristo então nos chamou para sermos salvos, irmãos. E sendo nós salvos, nós temos que conhecer a grandeza desse plano perfeito, dessa perfeição, dessa graça alcançada para com a nossa vida, da eleição, da predestinação, da filiação, que somos hoje filhos de Deus, uma coisa que nós não tínhamos direito, éramos criatura, cheio de vida do pecado, nascido do pecado, praticando o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Estávamos sentenciados, condenados, não tínhamos perdão divino, éramos pessoas irracionais, pecaminosas, vivendo uma vida medíocre e miserável. Mas Cristo uma vez morreu por nós, e quando nós olhou para Ele, então alcançamos as bênçãos da eleição, as bênçãos da predestinação, a bênção da filiação, a bênção do dom do Espírito Santo, a presença dEle, a graça dEle, a virtude dEle. Recebemos então todo o perdão do nosso pecado. Temos agora advogado com Deus, a Jesus Cristo justo. Ele lá intercede por nós. Temos o Espírito Santo, a virtude do céu. Abre os olhos espiritual nosso, para que nós possamos compreender que o reino de Deus já é proposto e está entre nós. O reino de Deus já está no nosso meio. Ontem mesmo, conversando com um jovem, nosso irmão Maico, operador irmão Maico, falamos um pouquinho sobre o reino, né? O reino deste mundo, o sistema deste mundo, é reinado por Satanás, um reino maligno, um reino perverso, um reino que só traz podridão, morte, condenação.
mas Cristo, Ele é rei, e o reino dele não é deste mundo, mas o seu reino será eterno e glorioso, um reino de paz, um reino de maravilha, um reino de vida, porque Ele é o príncipe da paz, Senhor da vida, e este reino terá aqui na terra o seu início milenar, ficará 1000 anos reinando, e a igreja com Ele, será juiz, sacerdote, ensinando a nação, julgando as nações que aqui estarão. Meus amados irmãos, olha que tantas bênçãos fluem para aqueles que creem em Cristo, olha que tantas virtudes que há em nossas vidas, se nós compreendemos o que o Senhor nos proporcionou, o que o Senhor nos deu. Não foi somente uma salvação, mas muito mais do que isso. Jesus disse que o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas o amigo sabe, e Ele nos chama de amigo, porque tudo nos é revelado. Ele revelou todas as coisas a nós, a igreja amada, está no propósito das revelações. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas, irmãos. Até mesmo já a sentença deste mundo está revelada na Bíblia. Todos esses pestes, todos os terremotos, as tragédias, já está revelado na Bíblia. Deus, Ele tão nos abençoou com uma virtude que só não enxerga, que Ele não é iluminado, que não tem olhos para enxergar as bênçãos ricas que o Senhor Deus proporcionou para o seu povo. Então vejamos que o Senhor Deus, Ele nos proporciona tantas bênçãos, tantas riquezas, tanta promessa, herança, que nós não éramos dignos, não estávamos no atestado, não tínhamos direito de herança nenhuma, mas Cristo, morrendo por nós, colocou um novo testamento, colocou um novo atestado, colocou o nosso nome lá, como garantia que recebemos uma grande herança vinda do reino de Deus. E é isso que nos alegra, nos motiva, irmãos, para que nós possamos seguir em frente, fiéis e verdadeiramente com o Senhor Jesus. Possamos dar continuidade então aqui à esperança da vocação, ou à esperança da chamada. Meus amados irmãos, isso é importante. A igreja de hoje parece que perdeu essa esperança, perdeu essa essência. Hoje em dia parece que o crente não está muito interessado em ter a sua vida em conhecimento com o Senhor Jesus. Será que nós estamos querendo saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que Ele tem preparado para nós? É interessante, irmãos, que hoje, em uma sociedade tão grande de evangélicos, são poucos aqueles que se interessam em conhecer mais o Senhor, mesmo que a Bíblia nos adverte: buscai e prosseguir conhecer o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Parece que o entretenimento do mundo chama mais a atenção nossa do que conhecermos a Deus. Mas que nós possamos, no dia de hoje, termos a oração de Paulo para com a nossa vida, que o Senhor nos ilumine os nossos olhos para que tenham conhecimento em Deus. E a esperança da vocação, olha o que Paulo pede, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, de serem chamados. Eu lhe pergunto hoje nesta manhã: você conhece o privilégio que Deus lhe deu? Ou quais são os seus privilégios? Nós sabemos que nós temos deveres na casa de Deus. Como povo de Deus, nós temos muitos deveres a cumprir, muitas normativas, regras, a sua palavra. Temos que ser santo, temos que abnegar as coisas do mundo. Mas você conhece os privilégios que o Senhor te dá? Há uma certa expressão, irmãos, que eu li um tempo atrás, que junta até uma parte das palavras de Deus, e um velho ditado diz: o sol nasce para todos, né? É um ditado popular: o sol nasce para todos, e é uma verdade, é um fato. Ele nasce para ímpio, para crente, para não crente, para ateu, para à toa, para todos o sol nasce e resplandece. Porém, a sombra do Onipotente é somente para aqueles que confiam nele. Os privilégios de Deus não são para todos. Veja que o amor dele, a salvação é proposta, mas nem todos querem. Então os que não querem, não recebem privilégios. Se você conhece o seu privilégio como cristão, você conhece os privilégios que Deus lhe concedeu como cristão. Por isso Paulo então ora a Deus que o Senhor ilumine através do Espírito Santo os crentes, a fim de saberem
qual seja a esperança da sua vocação, da sua chamada, quais sejam os objetivos, os privilégios que ele tem. É importante nós termos, irmão, um certo conhecimento de tantas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Veja, que o homem é impossível salvar-se, mas o Senhor nos salvou. Será que nós já agradecemos a Deus pelo fato de nós termos fé suficiente em crer no Senhor Jesus? Compare, irmão. Quantas pessoas não são ateus? O ateísmo tem se fortalecido no mundo afora, mas graças a Deus você crê no Senhor Jesus, você é crente, você está na igreja. Olha o privilégio que Deus lhe deu. Enquanto os muitos não creem em Deus, não creem em sua existência, querem provas de que Ele exista, a Jesus diz como Tomé: Tomé, seja crente, não incrédulo, porque há muitos que crerão e não verão, mas crerão. Assim somos nós que não vimos, mas cremos nele. E isso é um privilégio dado a nós, que alcançamos essa graça, que aceitamos essa graça, que estamos debaixo dessa graça. Já é um privilégio alcançado do perdão de nossos pecados, irmão. Quantos de nós não reconhecemos o que Cristo fez por nós no Calvário, como Ele perdoou nossos pecados, como Ele sarou as nossas feridas, como Ele sofreu por nós? Que privilégio! Enquanto isso, há muitos pecadores que não se arrependem, não têm o privilégio que nós temos hoje, de dobrar o joelho e orar a Deus como filhos, recebidos por Cristo Jesus. Não podem falar Pai, orar com expressão de coração, porque ainda são criaturas e não filhos. E nós somos filhos de Deus. Isso é um privilégio que alcançamos da parte de Deus. Tenhamos então, irmãos, um sério conhecimento disso, dos nossos privilégios, como nós fomos vocacionados, fomos chamados. Podemos dizer que a tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que Ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Já falamos aqui um pouquinho disso, mas vamos lá, 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos salvou e chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graças que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, Então o Senhor aí, Ele nos salvou, não pelas nossas obras. Olha o privilégio que alcançamos, o Senhor, antes mesmo de nós sermos gerados, formados, já predestinou um plano de salvação. Ele já nos salvou em Cristo Jesus, e não foi por nossas obras. Já imaginou se nós fôssemos eleitos pelas nossas obras? Se o Senhor Deus escolhesse nós pelo que nós somos, não pela sua graça? Ah, meus irmãos, quantos de nós não tínhamos mais esse privilégio de estarmos aqui? Para ver a sua vida. Quem era você antes da salvação? Antes do encontro com Cristo? Quem era Paulo? O maior perseguidor de Cristo. Perseguiu a igreja, que o próprio Cristo aparece para ele: Paulo, por que me persegues? Vejamos, irmãos, que não era pelas nossas obras. Quanto de nós odiávamos os cristãos, não gostávamos da igreja, não tínhamos prazer na palavra, ignoramos a palavra, ignoramos a mensagem da cruz, ignoramos o sacrifício de Cristo. Mas Deus nos deu o privilégio de sermos salvos, porque Ele já nos trouxe um plano de salvação. Olha aí, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, graças que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Aí um dia nos encontramos, ouvimos sua palavra, em nosso coração germinou a fé, e nós cremos no Senhor Jesus. Que privilégio, que graça,
Você consegue voltar no tempo e lembrar do dia em que Cristo encontrou com você? E pelo caminho de Damasco que você caminhava, mas Cristo lhe encontrou e você o aceitou como Salvador. E você se derramou para Ele toda a sua vida, você creu. Isso é um privilégio que não é dado a muitos. A salvação não é para todos. Nem todos creem, nem todos amam, nem todos confiam. O maior exemplo está aí no mundo atual, o ateísmo, que tem distorcido a verdade de Deus, que tem transformado a glória de Deus em coisas humanas. Atribuíram-se todas as coisas em fatores humanos e não da glória de Deus. Meus irmãos, mas nós temos o privilégio de sermos salvos, de alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Nós olhamos para Ele e fomos salvos, assim como aquele homem que estava crucificado, sentenciado, já estava ali nos seus momentos de morte, mas ele foi alcançado porque ele olhou para Jesus e não viu ali somente uma pessoa morrendo na sua condenação, mas ele viu o Filho de Deus sendo um cordeiro, sendo um sacerdote, sendo um sumo sacerdote, e ele roga ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lembra de mim. Olha que privilégio aquele homem não teve, de ouvir do próprio Senhor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós alcançamos a esperança da vocação, da chamada, que Cristo nos chamou. Irmão, que Cristo ilumine a sua vida e se alegre em você, na sua salvação. Alegre o teu coração, porque Cristo lhe chamou, porque você olhou para Ele e foi salvo, porque você não ignorou a sua palavra, você antes se converteu, você leu, você entendeu, você ouviu, você entendeu, você o aceitou e entrou no caminho da salvação. Glórias a Deus por isto, que nos chamou para a boa salvação do seu santo nome. A chamada abrange serviços e santificação no presente. Meus irmãos, aqui está um segundo fator que muitos hoje não querem vivenciar, né? Então eu aceitei Jesus, já estou salvo. Meus amados, mas ela abrange também os serviços da obra do Senhor e a santificação no presente. Filipenses capítulo 3, versículo 14, vamos lá para nós lermos. É um texto bem conhecido, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, talvez você não está entendendo plenamente toda a chamada de Deus. Observa-se que somente nós alcançamos a salvação por Jesus Cristo. É sério isso. Porém, nós temos que permanecer e sermos santificados. Então, entramos aí na regeneração. Nós somos justificados por Jesus, mas nós temos que regenerar. Ele fala assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Agora nós queremos ser crentes, justificados por crer somente em Jesus, mas não queremos ter conversão. Nós não queremos negar o nosso velho eu, não queremos ser regenerados, novos em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passarem, tudo se faz novo. As nossas velhas práticas, o pecado, a iniquidade, não faz parte mais de nós. Os nossos maus pensamentos não podem continuar sendo alimentados. Os pensamentos têm que ser o mesmo de Cristo Jesus. Vejam que privilégio que nós temos, que temos a mesma mente de Cristo. Sermos participantes do seu corpo, sermos noiva, escolhidos por Ele, estarmos agora caminhando para a sua mansão e para o seu reino. Mas não é de qualquer jeito, meus irmãos, tem que haver santificação. Nós temos que ser santos, justificados, abençoados, sem culpas, em Cristo Jesus. Entramos então agora em uma chamada que o Senhor nos chamou para o momento presente. Nós temos mudança de vida. Até comentei ontem que tem muito crente convencido. Ele flexibiliza o Evangelho e se convence daquilo. Não, porque Cristo só quer o coração. O coração procede de todo tipo de porcaria. Jesus falou: prostituição, todo tipo de maldade, malícia, engano. Mas
reflete ao corpo por completo, sede santo toda a vossa maneira de viver. Veja, meus amados irmãos, que o Senhor nos chamou para ser um povo seu, sacerdócio seu, uma nação santa, escolhida. Nós não podemos ser como o mundo é, nós temos que ser diferentes do mundo. O nosso rei não é deste reino, o nosso rei é o reino eterno, é Cristo Jesus. Então que haja também mudança em nosso comportamento, que haja transformação do nosso viver, e que nós tenhamos capacidade para continuar trabalhando na obra do Senhor, santificados em Cristo Jesus e trabalhando na obra do Senhor. É o segundo fator que também muitos não querem mais, no serviço do Senhor. Meus irmãos, Cristo não nos chamou para ficar parado. Cristo não nos chamou para sermos somente salvos e nos calar em casa, nos trancar na salvação somente para nós. Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque nós não somos mais criaturas, somos filhas. Éramos criaturas, mas alguém a serviço do rei foi e pregou para nós, e alcançamos agora a graça da salvação, e passamos de criatura para filhos adotivos em Cristo Jesus. Agora o Senhor nos chamou também, nos vocacionou dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. É uma chamada para todo cristão. Tem cristão que não tem sequer um pingo de vontade, que nem mesmo dizer que é crente, nega até para os teus vizinhos, não sabe que ele é crente, não sabe que ele professa fé em Jesus, meu irmão. A maior pregação não é aquela verbalizada, mas a maior pregação é a nossa própria vida, a nossa própria conduta. O teu vizinho tem que ter mudança em você. Quando ele olhar para você, que ele veja como aqueles demônios que olhavam para Jesus e viam dentro de Jesus o Cristo, e falava: que vieste nos atormentar antes do tempo, Filho de Deus. Irmãos, que as pessoas, ao olhar para você, vejam Cristo na tua vida, veja a glória de Deus resplandecendo. O maior testemunho e a maior pregação é a nossa própria vida, é a sua própria vida. Estamos a serviço do Rei. Pastor, eu não sei pregar, eu não sou eloquente nas palavras, mas você pode falar: Jesus te ama. Você pode chamar para a igreja, você pode fazer uma oração com essa pessoa, você pode, na sua própria conduta de cristão, mostrar para ela que você é crente, que você crê no Senhor Jesus e que há um Deus no céu guardando a nossa própria vida. Estamos a serviço de um rei, nós estamos a serviço de Deus, irmão. Nós não podemos fugir dessa chamada, nós não podemos ocultar. Tudo que nós fazemos que seja para a glória de Deus, tudo que nos proporciona seja para a glória de Deus, toda a nossa vida seja para a glória de Deus. Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Irmãos, isso é importantíssimo, que nós em tudo nós fazemos para a glória de Deus. Tenha você então esse sentimento de servir a Deus. É incrível como muitos crentes hoje pensam que é o último bolacha do pacote, que não precisa fazer, o que está fazendo é para pastor. A obra é de Deus, a igreja ela é de Deus, o trabalho ela é de Deus, é o reino de Deus. Veja que João Batista pregava: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. O próprio Cristo falou: já é chegado o reino de Deus. Se o reino é dele, o serviço que nós prestamos é para Ele. E eu lhe pergunto, como filho de Deus, o que é você? O que você tem feito no serviço do Senhor? O que você tem proporcionado para Deus? Como é feita as vossas orações, a sua vida, os seus comportamentos, as suas pregações, os seus cultos? É amanhã para nós pensarmos nisso. Os seus bens financeiros têm servido para quê? Para ser um tropeço na tua vida ou para a glória de Deus? Eu não estou aqui para adquirir todos os seus bens, não, que a Bíblia deixa claro, o ensino deixa claro o que você deva fazer, de que forma você deva proceder. E como bom filho, você tem procedido dessas formas no reino de Deus?
todo serviço, toda obra, tudo que nós realizamos, seja para a glória de Deus. Então, meus irmãos, que quando o Senhor te chamou, você nada era, você recebeu uma bênção do céu, privilégio de Deus, alcançou sabedoria, graça, virtude, tudo em Deus, tudo em Jesus, e não tem um pingo de vontade de servir o reino de Deus. Abraça mais com o seu pastor, abraça mais com o ministério, seja mais crente, pelo amor de Deus. Observe agora, nós temos um decreto que nos autorizou a fazer os cultos, com toda a segmentação, tudo certinho, tem toda aqui a normativa, mas olha o desejo dos crentes. Quantos vieram hoje na escola dominical? Posso contar a dedo aqui, 3, 4, 5, 6, 7 comigo aqui dentro, e eu sei que poderia ter muito mais irmãos aqui, porque não se interessa mais ao servir a Deus, a aprender da palavra de Deus. O que ele esperará para a noite, irmão? Culpamos um vírus que mata muito menos a gente do que arma de fogo, do que diabetes, do que infarto, do que outras doenças que já desceram à sepultura milhares de pessoas. Está achando que só o Covid-19 que mata? Deixa eu ir mais além do que a Bíblia fala. Jesus diz assim: temei não ao homem que pode matar, mas temei a Deus, que além de matar, ainda pode lançar a alma e o corpo no inferno. Tenhamos mais temor a Deus no seu serviço. Não venhamos com pensamentos negativos, prejudicando a nossa fé em Cristo Jesus, desmotivando na fé em Cristo Jesus por tão pouco. Estamos a serviço de um rei. Entenda isso, meu irmão. Você foi chamado, você foi escolhido, está no privilégio de Deus. Você está num reino que não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros, peregrinos nessa terra. O termo peregrino e forasteiro quer dizer, nós não somos habitantes deste mundo. Nós somos passageiros, estrangeiros. Entenda-se isso. Compreenda isso na tua vida. Se o teu reino é do céu, se o teu reino é de Cristo, então viva mais para Ele, interage mais com Ele, entrega-se mais a Ele, sirva mais a Ele, santifique-se mais para Ele, no tempo presente. E a terceira, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Tenhamos então, irmãos, essa gloriosa esperança. Nós temos a esperança de sermos arrebatados com Cristo Jesus, de sermos como Ele é, de glorificarmos o seu nome. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 12. Porque agora vemos por espelho e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também sou conhecido. Tenha, irmão, essa esperança. Há uma promessa. Cristo levará a sua igreja, e como Ele é, nós seremos. Um corpo ressurreto, glorificado. Nós conheceremos Ele face a face, olharemos para Ele. Hoje, por enigma, pela sua palavra nós o conhecemos. Por partículas nós o conhecemos. Mas naquele dia nós veremos Ele literalmente, face a face. Nós veremos o nosso Rei, o nosso Senhor. Irmão, a eternidade nos é proposta uma vida eterna. Veja aqui que o cooperador Mamãe nos trouxe aqui um tempo atrás uma boa explicação disso. Se você tirar 1 minuto de 1 hora, já não é mais 1 hora. Mas se você tirar 1 hora da eternidade, a eternidade continua sendo eterna. Eterna, uma vida eterna. Eternidade com Deus, eternidade com Cristo. Olha o que nos está proposto no futuro. Já alcançamos o presente e também está proposto no futuro. E como é que crente consegue ficar triste com Deus?
Como é que o crente consegue desviar da vontade de Deus? Não querem servir a Deus, não vive o reino de Deus. Antes se ocupam mais do reino das trevas, do sistema do mundo, do entretenimento, dos pecados, dos prazeres, das cobiças, e abandonam o reino de Deus. Mas eu volto a repetir, o reino de Deus já lhe é pregado, o reino de Deus já está entre nós, que é a sua palavra, o Evangelho. Anda pelo caminho da salvação, meus irmãos, porque ele vai ser manifestado, e assim como ele é, nós o veremos face a face, e andaremos com ele, e reinaremos com ele. Nós vamos adiante, nós vamos à espera, a riqueza da glória de sua herança. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a doação de filho, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo, e o adoraremos. Assim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha que lindo, irmãos, o que está nos proposto. Veja que nós não tínhamos parte da herança nenhuma, irmão. Quem éramos nós para fazer parte da herança? Nós não éramos filhos, nós éramos criatura. A Bíblia diz que apenas há um filho, um unigênito, único filho. Então, da herança do reino de Deus é só Cristo. Mas Cristo padeceu por nós, para que nós pudéssemos ser participantes dessa herança. Entenda-se isso em Hebreus 9, no versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia deixado no primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há um testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Cristo é o nosso testador. E sabe que quando ele morreu, no seu testamento, no livro da vida, a todo aquele que crê, foi colocado o seu nome neste livro. Fomos feitos herdeiros da promessa, herdeiros de um reino, herdeiros de uma eternidade com Deus. Nós alcançamos aqui agora, veja aí o versículo de número 15, do 9 de Hebreus: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós alcançamos uma herança, irmãos. Nós recebemos agora a promessa de uma herança eterna, de um reino que não tem fim, de uma morada celestial, na eternidade com Cristo. Glória a Deus por isso, que nos concedeu em Cristo Jesus, sendo Ele nosso testador. Ele pagou para nós, Ele validou o testamento, derramando todo o seu sangue no Calvário. O testamento só tem valia quando morre o testador. E Cristo morreu no Calvário para que, quando nós cremos nele, nós também possamos ser adquiridos no atestado, no testamento de Cristo, no livro da vida, no livro do Cordeiro. É o livro do testamento. E recebemos então a herança de uma vida eterna, de um reino eterno, um reino que não tem fim. É preciso que nós glorifiquemos a Deus por isso, irmão. Qual era a nossa herança? O que nós tínhamos? Participação com o céu. Mas Cristo nos fez herdeiros da promessa. Cristo foi Ele que morreu por nós e validou um novo testamento.
E todo aquele que crê nesta morte, nesse Calvário, alcançou de Deus a promessa de ser herdeiro, se tornou agora, no livro da vida, membro, participante. Não é isso que os pastores falam quando nós aceitamos Jesus? Que Deus escreva o seu nome no livro da vida, no testamento de Cristo. Que você seja então também inscrito, meus irmãos. A você que ainda não é herdeiro dessa promessa, a você que não está ainda com seu nome no livro do testamento, do Novo Testamento de Cristo, possa você também crer no Senhor Jesus, possa você ter fé nele, confiar nele e ser também nesta manhã abençoado, ter o seu nome participante dessa promessa. Veja, irmãos, que o testamento do homem, quando morre uma pessoa e o advogado vai ler o testamento e não achando o nome de algum parente, ele não recebe nada de herança, ele não tem direito à herança, só tem direito à herança quem tem seu nome no testamento. Assim Cristo coloca o teu nome e o meu nome, como nós cremos nele, professamos a fé nele, alcançamos então o nosso nome no livro da vida, no testamento de Cristo, no Novo Testamento da glória do Senhor Jesus. Que essa herança possa ser para nós uma alegria eterna, irmãos. Que toda manhã, que todo anoitecer, você possa se alegrar, porque você é participante de uma herança eterna e que não tem fim. A herança do homem, se você não ser um bom administrador, você perderá, você vai sucumbir. Mas esta herança do reino de Deus, ela é eterna e ela não tem fim. É uma herança perpétua que Cristo nos estabeleceu. Que Deus possa nos abençoar esta manhã e você possa sempre firmar os seus passos e permaneça o seu nome no livro da vida, no livro do testamento que Cristo Jesus, sendo ele o Cordeiro, validou por nós naquele Calvário. Vamos lá para o nosso segundo tópico, que diz: e sobre a excelência, grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia deste poder, que opera em favor dos crentes. É claro que a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é favorável, irmãos, aos crentes, aos cristãos, todo o poder divino de Deus, na salvação, na manifestação de sua graça, dos dons do Espírito e tantas maravilhas que o Senhor concedeu. Tenhamos então sempre a alegria no coração em saber que nós temos um Rei que não está morto, um Senhor que ainda não permanece crucificado e nem está no túmulo, mas está sentado num trono e que tem toda a autonomia e poder nos céus e na terra e debaixo da terra. E esse Deus que nos ama, esse Deus que nos chama, esse Deus que nos capacita, esse Deus, ele provê todo o seu poder em nosso favor, irmão. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É impressionante como o próprio cristão coloca empecilhos para ver o poder de Deus sendo manifestado na vida dele. É impressionante como muitos crentes não conseguem ver o favor de Deus na sua própria vida. Mas todo o favor de Deus está em nossa presença. Ele nos abençoa, o seu poder nos tirou das garras da morte, nos tirou da condenação eterna, nos deu salvação, nos deu perdão, nos deu um novo nome, nos colocou o seu nome num atestado de Cristo e nos deu uma garantia de vida eterna, irmãos. E este mesmo favor se manifesta hoje em nossas vidas. Quantos milagres o Senhor não operou em nossas vidas? Quantas orações Deus já nos respondeu? Quantas manifestações de maravilha o Senhor já manifestou em nossas vidas? E porque ainda temos receio de não crer no poder de um Deus que é favorecido à nossa própria vida. Sobre a excelência da grandeza de seu poder, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelência
sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. É somente o poder divino para fazer o que nós alcançamos agora, essa vocação de salvação, e sermos participantes de uma herança, e termos agora um título de filhos de Deus. Não há poder na terra e nem nos principados das trevas poder suficiente para impedir o agir de Deus. A Bíblia diz: operando eu, quem me impedirá? Quem poderá escapar de minhas mãos? Este é o poder de Deus, meus irmãos. Ele é tão grande, tão poderoso, que o homem, na sua imensa ignorância, não consegue entender este grandioso amor de Deus. Mas Ele nos amou, Ele interagiu para conosco. Veja que João 3,16 diz: porque Deus nos amou de tal maneira. Não há uma palavra para medir o tamanho do amor. E o seu poder foi tão grande, tão glorioso, irmãos, que não consegue ser anulado. Não há principado das trevas. Quantas vezes o diabo não tentou interagir para anular esse poder de Deus na salvação de nossas vidas? Veja que desde o nascimento de Jesus, Herodes tentava matá-lo, possessos pelo seu domínio de ser rei. E visto que já na profecia dizia-se que nasceria então o rei dos judeus, ele queria matar o menino Jesus. Mas o poder de Deus, ele é maior do que a inspiração das trevas, irmão. Que há uma intercessão até angelical, que aparece em sonho para José, aparece em sonho para Maria. Tiram a criança dali, levam para o Egito, voltam agora para a Galileia. Vive-se ali até se completar 30 anos. O poder de Deus, ele é perfeito, é executado com perfeição. E antes mesmo dos acontecimentos, ouve-se as profecias que tudo o que aconteceria. Veja, irmãos, que a salvação é tão plena, que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, como homem encarnado, o diabo lhe tentou pela sua necessidade de fome, mas o poder de Deus ainda permanece, que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque o poder de Deus ainda predomina nas nossas necessidades. Veja, irmãos, que o poder de Deus, ele é tão grande, que o diabo lhe tenta por mais ocasião, e lhe oferece todo o seu reino, o seu sistema, apenas por um momento de adoração. Mas ele diz: adorarás somente o Senhor teu Deus, e repreende a Satanás, e ele foge de sua presença. Porque não dizendo, quando ele usa a boca do próprio Pedro, dizer: tenha compaixão de ti, quando ele começa a revelar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, e que ele fosse entregue aos mãos dos homens, os homens o matassem, e com o sentimento de um falso altruísmo, Pedro coloca em seus lábios uma palavra: tenha compaixão de ti, mestre. Mas o poder de Deus, porque Cristo tinha o verdadeiro altruísmo, ele diz: para trás de mim, Satanás. Ele repreende a Pedro. O poder de Deus ainda
naquele momento do Calvário, a zombaria, a escarneceu, dizia-lhe que tu és o Cristo, que está na cruz, salva-te. Mas ele diz: está tudo consumado, está completo. Pai, te entrego no Espírito. E ele então morre. Ele desce ao nível mais baixo, ao mundo espiritual da morte. Mas o que eu acho mais glorioso nisso tudo, irmão, é que Cristo esvazia-se de si. Veja que Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, e Ele esvazia-se de si, se tornando-se em homem. Mas como homem, Ele esvazia-se mais de si, e no madeiro Ele é morto, Ele é levado ao mundo dos mortos. Mas mesmo nos mundos dos mortos, o poder de Deus é tão grande que a morte não pôde detê-lo, a sepultura não pôde contê-lo, não, o inferno não pôde detê-lo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a sepultura. O seu corpo foi retirado com vida, e ele está hoje assentado à direita de Deus. O poder de Deus ele é tão grande que Cristo ele poderia, como rei, vencer a morte já no seu trono, irmão. Ele poderia, como rei, nem descer do seu trono. Ele poderia já também apenas dar uma ordem, uma palavra bastava, como aquele homem disse para ele: uma palavra sua já basta. Mas ele preferiu esvaziar-se de si. Altruísmo, ele nos ama, ele tem amor pelo próximo. Ele não é egoísta, mas ele se esvazia-se de si por completo e vence a morte no seu próprio ambiente. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde contê-lo naquela ocasião. Veja o que diz Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17 e 18. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo venceu no ambiente da própria morte, aonde a morte reinava. Cristo venceu lá, porque o poder de Deus é predominante, o poder de Deus é maravilhoso, é maior do que o próprio inimigo da humanidade, todo ser vivente. Qual é o maior inimigo do ser vivente? A morte. É o último inimigo, o maior de todo ser vivente, irmão. O homem pode ter inimizade com uma outra nação, como aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã. Ele pode ter todo tipo de inimigo, como tem agora o inimigo do coronavírus, mas o maior inimigo da raça humana chama-se morte. É o salário do pecado. E qual é o homem natural que vence a morte? Não vence, não consegue, mas Cristo venceu a morte, Ele aniquilou a morte, Ele destruiu a morte. Meus amados irmãos, Ele tomou a autoridade da morte no seu próprio reino, no seu próprio ambiente, no seu próprio mundo. Cristo venceu a própria morte. Isso é o poder de Deus. Aí Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? A doença, a nudez, a fome, o perigo, a espada? E eu lhe posso lhe perguntar nesta noite: nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos alcançados pelo poder de Deus. É infelizmente a própria ignorância do homem que não reconhece essa graça de Deus, esse poder de Deus, e ele foge da sua própria presença, da presença de Deus. Quer um exemplo? Olhem Adão e Eva, e quando ouviram a voz de Deus e viram que estavam nus, fugiram-se de sua presença e esconderam. Claro que Deus sabia que eles tinham pecado, claro que Deus sabia que eles estavam nus,
eles poderiam ter uma maior confiança em Deus, se achegasse a Deus. Como Pedro falou a Cristo, o mesmo ainda discursando, e a multidão começou a sumir de sua presença por discurso ser duro. E Pedro lhe fala: mestre, a multidão vai embora. E o Senhor Jesus diz: quer ir vós também? Mas Pedro lhe recusa e lhe diz: para onde irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Por mais que seus pecados sejam condenáveis, não fuja da presença de Deus. Creia que Ele é poderoso para te perdoar. Creia que Ele é poderoso para te curar, te limpar, te restaurar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Veja que esta palavra é para mim e para você nesta noite. É incrível quando as pessoas querem minimizar o poder de Cristo, o poder de Deus. Deus não pode me perdoar. Tem uns que chegam na sua baita ignorância e dizem: eu não vou escandalizar a igreja, então eu prefiro sair, eu prefiro ir para o mundo. E eu prefiro, se eu cair, é claro que eu não queira cair, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se porventura nós chegarmos a cair, lembrar que nós temos advogado, Jesus Cristo justo, e o seu sangue nos perdoa todo pecado, nos limpa todo pecado. O poder dele é inabalável. É um poder tão glorioso que perdoa as nossas transgressões de iniquidade. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Se cairmos, Ele nos reconcilia, Ele nos levanta. Creia, acredite nesta palavra. Não há poder maior do que esse, a força do poder divino. Na sentença segunda, a operação da força e seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordantes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia. Ele é eficaz, ele realiza, ele concretiza. A Bíblia diz: nenhuma palavra volta para ele sem antes de fazer o que lhe apraz. Ele cumpre todas as coisas. Poder em atividade. Segunda expressão de força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente isso, que significa, indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus. Como eu falei, Cristo venceu a morte, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita dos céus e a sua elevação acima de todo domínio. Meus irmãos, Cristo ele vence a morte no seu próprio reino. A morte triunfante no seu reino, na sua dimensão de morte, foi vencida por Cristo Jesus. Ele ressuscita. Agora veja que na sua ascensão à direita de Deus, Cristo, como um verdadeiro guerreiro, verdadeiro valente, cheio de altruísmo, de força, de majestade, ele retorna-se para o seu reino, ele retorna-se para o seu trono. E o Salmo 24, versículo 7 a versículo 9, nos dá uma expressão tão linda disso: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, porque Cristo vem, guerreia e vence a maior inimiga de toda a existência humana, a morte. E ele sobe agora triunfante, glorioso, e vai assentar-se à direita de Deus Pai. Veja que em Atos Apóstolos narra-se que Cristo ressurreto é começado elevado aos céus, enquanto fala, e a nuvem o oculta. Porém, na dimensão celestial, há um anjo que diz:
levantai, ó porta, as vossas cabeças, o céu entra em festa. Assim como antigamente os reis que vinham de suas guerras, como um valente vencedor de suas batalhas, não havia usurpador no trono, o trono ficava vazio, e a sua rainha lhe esperava, e seus súditos lhe esperavam, e havia festa no seu palácio, no seu reinado. E quando o seu rei se apresentava, todo o seu reinado, todos os seres do seu reinado estavam ali, honrando tudo o que o seu rei fez, como foi vitorioso em batalha. Assim também Cristo, quando ele é assunto ao céu, ele é recebido ao céu, recebido com glória, com honra, com majestade, como um guerreiro valente, como um cordeiro que foi morto, mas vivo está, porque ele venceu a morte como um cordeiro, como o mais simples dos animais. Ele não venceu como um leão, ele não venceu a morte como um urso, mas como um cordeiro calado. Ele foi conduzido para a morte, mas ele venceu a morte com a mais simplicidade de um animal simples. Ele venceu a morte, mas quando ele entra com seu título de altruísmo, de guerreiro valente, que amou a humanidade, entregou pela humanidade, que não foi ambicioso, que não foi egoísta, que ele poderia apenas ficar no seu trono, estava bom, mas não, ele foi na frente como general, como guerreiro valente, como um homem que venceria todas as batalhas. Ele venceu e ressuscitou com um corpo ressurreto, e foi elevado ao céu, recebido ao trono de Deus, e estar à direita do trono de Deus. Quem pôde conter Cristo? O sepulcro? Vejamos que a Bíblia diz que ao terceiro dia a pedra foi removida, não pôde lhe conter. O Hades, o mundo dos mortos, não pôde lhe conter, e nem mesmo seus discípulos, porque ao final de 40 dias ele é elevado aos céus e assentado à direita de Deus. Este é o poder glorioso de Cristo, irmãos. Com todo altruísmo e graça, sentou-se à direita de Deus. Apocalipse capítulo de número 6. O mesmo também agora recebeu todo o domínio e autoridade e poder e graça. Apocalipse capítulo de número 5, e versículo de número 12 ao 14, que diz: com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi de toda a criatura que estava no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro: seja dados ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Amém. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se, adoraram ao que vive para todos sempre. Ah, amados irmãos, aqui está a mais completa e eficácia graça de Deus, a mais completa e eficácia poder de Deus em Cristo Jesus. O seu amor, a sua graça, a sua virtude nos foi alcançada, concedida, louvando e adorando a Deus. Vamos lá em Isaías, na profecia de Isaías, no capítulo de número 53, meus amados irmãos. Olha o que a Bíblia do Senhor diz. Vamos lá no versículo de número 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios, na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, enquanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na tua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Olha aqui, meus amados irmãos, a eficácia do poder de Deus, como Cristo nos salvou, como um projeto, um plano de salvação perfeito, excelente, eficaz.
eficaz, o poder é triunfante, não falha, não se corrompe, como o sistema do mundo é. Ele é tão glorioso para com a nossa vida. Eu poderia expressar muito mais do que isso, mas vou parar por aqui porque as horas não dá mais. Vamos continuar rapidinho aqui. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes de Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. Como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, seremos como Ele é. Deste modo, os crentes verão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Meus irmãos, fato é que Cristo venceu, nós também venceremos. Mesmo o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Assim também nós, irmãos, venceremos o mundo, caminharemos com Cristo, andaremos com Ele e estaremos com Ele naqueles dias tão gloriosos de eternidade, das mansões celestiais. Assim como Cristo foi a primícia dos mortos, o primogênito dos mortos, nós também seremos, irmãos. Porque vejamos que Lázaro, ele ressuscitou, vejamos que outros ressuscitaram, mas depois todos sucumbiram novamente à morte. A morte os levou, mas Cristo não. Cristo, ele ressuscita, e Ele está hoje à direita de Deus, assentado com glória, com poder e majestade. E assim como Ele é o primogênito, o primeiro dos mortos, nós também seremos ressuscitados com Ele e venceremos com Ele a morte, para a glória de Deus. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita nos céus. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para a sua posição de honra e autoridade indica completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também está assegurado aos salvos. Que nós possamos também, irmãos, termos este mesmo triunfo. Se Cristo venceu, nós também venceremos em nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, e assim também nos é dado esta graça, esse mesmo poder será manifestado aos salvos, aos eleitos, aos chamados e escolhidos pelo Senhor, a igreja do Senhor Jesus. Cristo é exaltado soberanamente. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que possa conferir nesta era e também no porvir. Resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, glória a Deus por isso. Segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Não há poder terreno, não há poder animal e nem espiritual que possa prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, porque o nosso Rei, o nosso Senhor, a quem nós servimos, é constituído sobre todo o principado e potestade nos céus, na terra e na dimensão do Hades. Cristo é a autoridade máxima e nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Por isso nos é concedido, irmãos, a vitória em nome do Senhor Jesus. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Só para nós terminarmos aqui esta lição, em 1 Coríntios,
Vamos ler aqui o versículo de número 53 do capítulo 15. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade, enquanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos em Cristo Jesus, nós nos garantiu a vitória. Deus nos garantiu a vitória em Cristo Jesus. Nós vencemos o maior de todos os inimigos, chamado morte. Alcançamos a graça de Deus pelo poder de Cristo Jesus, como Ele sendo primogênito, sendo Ele nosso maior exemplo de caminho, verdade e vida. Nos alcançamos também nele toda esta graça e herança, e nós entendemos claramente que o poder de Deus nos é concedido para a nossa salvação. Para a conclusão deste texto, embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua a eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Meus irmãos em Cristo Jesus, que nós tenhamos também essa mesma consciência, esse mesmo parecer em Cristo Jesus, não importando as nossas situações, se forem de flagelos ou situações de luta, em todo momento, nós sempre devemos glorificar a Deus pelas bênçãos recebidas da parte do Senhor Jesus, porque nós alcançamos um poder divino, e esse poder não pode ser destruído, não pode ser quebrado, não pode ser desfeito. O poder de Cristo é poderoso, e como Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Nada pode nos separar deste amor, nada pode te separar deste amor. Que você tenha plena consciência disso, que você tenha plena convicção disso, que Cristo nos amou de uma tal maneira, que Cristo nos concedeu a herança, Cristo nos concedeu a eleição, Cristo nos concedeu a doação de filhos. Este é o plano perfeito, irmão, de glória e graça. Tenha você em seu coração esse entendimento nesta manhã, e não negue o Senhor pelos poucos prazeres da vida. Não negue, não troque o reino do céu pelo reino da terra. Não troque o seu Senhor por tão poucas míseras promessas deste mundo. Cristo tem mais para você, o poder dele é mais eficaz na tua vida. Que o Senhor possa te iluminar o seu entendimento e conhecimento das benfeitorias que o Senhor te fez, de todas as bênçãos espirituais que Ele te proporcionou, com o perdão de seus pecados, com um novo nome, com um novo caráter, com uma salvação de sua alma, de sua vida, com uma herança na eternidade de seu reino. Que você possa gozar de todas essas promessas e ser feliz com a palavra do Senhor na tua vida. Deus abençoe. Quero devolver aqui a superintendência para estar fazendo aí o término desse trabalho, né? Da forma que assim proceder. Amém, irmãos? Alguns irmãos responderam a questionário? Amém? As varas hoje estão meio escassas. Glória a Jesus. As das irmãs. Primeira pergunta: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Segunda pergunta. Segundo a lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salmos?
Glória a Jesus. Terceira pergunta. Além da irmã Luciana, mais alguma das irmãs fizeram? Elisângela, irmã Edna, Ashley. Cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Irmã Edna. Paulo apresentou 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. Segundo exemplo, sua exceção à direita de Deus dos céus. Terceiro exemplo, sua elevação acima de todo o domínio. Amém, tá certo. Segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição? Elisângela. Uma obra do poder de Deus. Amém. Qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Resultado desse triunfo é um traz benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para a sua expressão plena em Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém. Todas as irmãs responderam todas as perguntas? Todas? Estavam todas corretas? Amém. Irmãos, semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos com a lição do número 5. O título da lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo Jesus. Próximo domingo, a partir das 9 horas, estaremos aqui novamente reunidos para que nós venhamos aprender um pouco mais do Senhor Jesus. As irmãs que respondem todo o questionário, certo? Ainda que outras responderam mais que outros, mas as irmãs todas responderam, vou pontuar todas, viu, irmãs? Vamos colocar sobre os pés. Você tem algum aviso? Você tem algum aviso? Glória a Jesus. Você tem algum aviso para dar? Amém. Irmão, 7h30. Nós teremos mais um culto na presença do Senhor Jesus. Os irmãos, nós não sabemos, né, o regimento direitinho, mas a pregação nos proporcionar esta oportunidade. Nós vamos agarrar, né, nosso momento de servir ao Senhor novamente um pouquinho juntos, ainda aqui, né, no meio de tudo isso, mas você está nos dando vitória. Quero convidar o nosso professor, nosso irmão Michael, para fazer a oração, encerrando a escola bíblica do dia de hoje. Então, eu sou com os irmãos com a paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos expressar nossa gratidão a Ti nessa manhã pela oportunidade que nos deste, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra e de assuntos bíblicos tão importantes e atuais nos dias de hoje. Nós oramos, Deus, para que o Senhor continue conosco, com a escola bíblica dominical, com cada aluno, Senhor Deus, com o nosso pastor, com essa igreja, Senhor, os professores, nos conduzindo, Senhor, por um caminho excelente e santo. Seja com a igreja do Senhor Jesus durante o culto à noite e que o Teu nome seja sempre e em todo o tempo glorificado em nome de Jesus Cristo. Estenda as mãos, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Exame.